Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais uma live sobre coração. E aí? Coração é o órgão que mais provoca mortes no mundo. Ele é campeão de mortes. Vamos tratar bem do nosso coração? Se você quer saber como cuidar bem do seu coração e ficar distante, né, de qualquer doença cardíaca, cardiovascular, que possa comprometer a sua vida, a live de hoje ela é importante para você. Então já vai dando aí o seu positivo, já vai compartilhando a live aí junto ao grupo da família, o grupo dos amigos aí, inclusive aquele amigo do futebol que joga uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e que antes de ir para o futebol, né, come uma carninha, uma cervejinha, e depois também come mais carninha e mais cervejinha. Será que ele está correndo risco, esse tipo de perfil aí? É o que a gente vai falar aqui com o Dr. Fernando Locatelli, ortomolecular, e a gente vai entender, então, como é que a doença cardíaca se inicia e vamos aprender como que a doença cardíaca pode ser tratada. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta para ele, eu queria dar um recado para vocês. Deixa eu ver se o vídeo já está aqui ou não, pessoal. Deixa eu ver se colocaram o vídeo aqui. Acho que não colocaram ainda não, né? Não está subindo ainda. Mas é um recado. Tem aqui o congresso aqui, pessoal, para colocar aqui no rodapé. Pessoal, eu, Fernando Betete, vou estar em São Paulo no dia 30 de novembro e 1º de dezembro, sábado e domingo. Você poderá me conhecer pessoalmente e ficar comigo 2 dias inteiros, junto com mais uma dezena de médicos e profissionais da área da saúde. É o workshop, segundo workshop de práticas integrativas em saúde mental. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, insônia e dores emocionais. Doutora Kátia Haranaka, doutor Roberto Zeballos, doutora Cláudia Bernhardt Pacheco, doutor Uronal Zancan, doutor Felipe Batistella, doutor Júlio Luckmann. É uma constelação de profissionais da área da saúde, dando palestras para vocês, tá? Então, sábado e domingo, 30 de novembro e 1º de dezembro agora, de 2024, sábado e domingo, no Novo Hotel, em São Paulo, no Shopping Center Norte. O link para você adquirir seu ingresso está aqui. E se você já adquirir agora, você vai comprar o ingresso, vai adquirir o ingresso com valor promocional. E temos alguns ingressos ainda, poucos ingressos da área VIP. A área VIP você vai estar junto comigo e juntos com os médicos lá. Então vai poder tomar um cafezinho, vai poder tomar um suco, um coffee break ali, um pãozinho de queijo. O médico está se preparando para dar a palestra, enquanto isso a gente está lá conversando com eles e também vai conversar comigo. Então, quer conhecer o Fernando Betete? Seja bem-vindo no segundo workshop de práticas integrativas em saúde mental. Não está dormindo bem? Insônia, depressão, ansiedade, dores? Nesse segundo workshop nós vamos ter aí todos esses assuntos sendo discutidos e apresentando os mais novos tratamentos, protocolos para você ter mais saúde. Falando em mais saúde, e aí, como é que está o seu coração? Teu coração tá bom? Você consegue dar a volta no parque inteiro ali? Dá para dar uma corridinha? Tá muito cansado? Tá com pressão alta? Tá tomando muito remédio? Tá tomando estatina, remédio para hipertensão? Eu vou conversar aqui com Fernando Locatelli. Ele é formado em Medicina Ortomolecular pelo Natura, Instituto Superior de Tecnologia em Saúde Natural, e em Iridologia e Naturopatia pelo IBRI, Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia. Ele recebeu o título de doutor honoris causa em terapias integrativas pela Erich Fromm University. Olha, lá dos Estados Unidos, hein? Além disso, ele busca constantemente aperfeiçoamento, né, e manter-se atualizado nessa área. Eu já conheço um pouco o Dr. Fernando Locatelli, participo de alguns grupos que ele tem ali no WhatsApp, e a gente sempre está se comunicando, né, trocando informações.
Fernando Locatelli, muito obrigado aí por estarmos conectados. E aí, nessa sua caminhada, né, de saúde natural, de prevenção dessas doenças, não somente do corpo humano, mas também, principalmente, da doença cardíaca, no seu dia a dia aí, as pessoas, os pacientes, realmente o coração é o órgão que preocupa mais? Muito obrigado aí pela sua conexão. Seja bem-vindo, Dr. Fernando Locatelli. Boa tarde, Betete. Boa tarde a todos aí que acompanham o canal do Betete pelo YouTube. Então, Betete, como você falou aí, as doenças cardiovasculares são aí a principal causa de morte, não só no Brasil, nos Estados Unidos, onde se tem mais estatísticas, em todos os países praticamente é a principal causa de morte. Então, o nosso cardiovascular é aí o sistema que mais precisa de energia. E hoje, nunca se teve uma fase, digamos assim, do mundo, onde se tivesse tanta falta de energia. Então, as pessoas que eu atendo aí, boa parte delas tem cansaço crônico, tem distúrbios cardiovasculares, tem hipertensão ou tem hipotensão, tem altas aí de colesterol, e principalmente a questão do cansaço crônico, que se reflete mais no cardiovascular. Se faltar energia no corpo, onde precisa mais no cardiovascular, é onde vai ter mais problemas. Mas é um assunto interessante, a gente vai conversar bastante, vai detalhar tudo isso, vai conversar e falar como que a gente vai prevenir essa principal causa de morte e as doenças cardiovasculares. Bom, você preparou aqui o tema da nossa palestra, né? Tem a ver com suplementos, né? Os cuidados essenciais para um coração saudável. Mas eu queria saber desse slide, né? Porque o Fernando Locatelli aqui, ele preparou uma sequência de slides como um roteiro para a gente seguir aqui. Então, quando e por que nós adoecemos, doutor Fernando Locatelli? Então, Betete, esse slide aí eu gosto de usar ele inicialmente em uma apresentação como essa, para que as pessoas entendam a conclusão que a gente chegou, para trazer para vocês aí essa questão dos nutrientes para o sistema cardiovascular, para o coração. Então, aí as causas de adoecimento envolvem principalmente essa questão da desnutrição funcional. Então, as pessoas, hoje, praticamente todo mundo está desnutrido, principalmente quem não faz suplementação. Então, esse é o principal assunto de hoje. Eu vou mostrar para vocês aí por que precisa suplementar. Mesmo suplementando, não se tem uma garantia total, depende de diversos fatores. Então, basicamente, as causas de adoecimento, não só para o sistema cardiovascular, para essas doenças do sistema cardiovascular, mas para todas as doenças, são a desnutrição funcional, o excesso de toxinas. Então, o excesso é que é o problema, o nosso corpo consegue trabalhar com uma quantidade de toxinas, mas tudo chegou num ponto que hoje se tem um aumento muito grande nas toxinas no ar, na água, na alimentação, tudo mais. A questão dos distúrbios emocionais envolve aí estresse, ansiedade, todo mundo está estressado hoje em dia. As infecções, não precisa nem falar muito, é só observar aí nos últimos anos essa questão do coronavírus, foi uma surpresa, infecções por vírus, bactérias, protozoários. A questão da poluição eletromagnética. Então, eu estou aqui conversando com você de longe, você está aí na tua cidade, eu estou aqui, mas a gente paga um preço por isso. Então, a tecnologia tem muita coisa interessante, mas a gente acaba pagando um preço. E tem a questão dos distúrbios emocionais que eu falei aí, que hoje não para de crescer, a poluição eletromagnética que eu falei, e a questão que é um conceito meu, que é o desequilíbrio dos pontos chaves. Então, tem certos pontos. O fígado, por exemplo, é um assunto interessante, é um ponto-chave da nossa saúde. A microbiota intestinal. Então, tem certos pontos que são chave em relação à nossa saúde. Hoje, a gente vai conversar sobre essa parte nutricional, com foco naquilo que é mais importante suplementar ou buscar na alimentação para o sistema cardiovascular. Bom, então aqui a gente entendeu, né, essa sequência de possíveis causas que não é somente da doença cardiovascular, mas das doenças como um todo, né?
Aqui você colocou como ponto principal a vida e ali tem minerais, oxigênio. O que representa esse slide, ô Fernando? Então, Betete, para se ter vida e saúde, né, ter saúde não é simplesmente estar vivo, a gente precisa de minerais, vitaminas, de oxigênio, de água, de proteínas, de gorduras saudáveis, de carboidratos saudáveis. Então, tudo isso vai fazer, são os ingredientes do bolo, digamos assim, para que se tenha saúde. Entendi. Então, vamos aqui para a sequência. Olha aí, bateria. Será que a nossa bateria está no vermelho ou está 100% no verde? O que é bateria e corrente biológica? O que quer dizer isso, doutor Fernando Locatelli? Então, Betete, esse é um conceito bem interessante também, é uma ideia que eu criei para trazer para as pessoas, para explicar, para que fique fácil de entender. Então, o conceito é bem simples. Então, na nossa genética, a gente vai trazer elos fracos na corrente. Então, a nossa genética é a nossa corrente biológica. Alguns elos fracos, hoje, por exemplo, a gente vai conversar sobre o cardiovascular. Muitas pessoas têm o sistema cardiovascular como um elo fraco. Então, alguns elos fracos vão estar presentes nessa corrente, nessa genética, e o que vai mandar, vai decidir se esse elo vai romper ou não, é a nossa bateria vital. Então, a pessoa pode ter um elo fraco aí de forma congênita, digamos assim, então ela precisa fortalecer esse elo, mas o foco sempre é na bateria vital, porque senão ela vai buscar remediar sempre o problema, ao invés de buscar melhorar, dando atenção à bateria. Então, eu digo o seguinte, uma pessoa saudável não é uma pessoa que não tem doenças, que não tem sintomas. Ela está com a bateria vital cheia, não é só estar com os exames em dia. Bom, tem outra aqui, ó. Opa, vem aqui. Ingestão, Hoje as pessoas estão desnutridas, né, doutor Fernando Locatelli? Exatamente. Então, justamente esse é o ponto principal da nossa apresentação aí. Então, é mais ou menos assim. A gente sabe que tem diversos problemas em relação à nossa alimentação, a questão nutricional. A gente sabe que o nosso solo não tem uma oferta boa de nutrientes. Por exemplo, o magnésio, a gente vai conversar hoje. Eu vou explicar por que não tem magnésio o suficiente no nosso solo, né? Então, esse é um exemplo interessante. As pessoas vão pesquisar, vão entender que, por exemplo, vegetais aí têm magnésio. Lá no livro está escrito isso. Mas se não tem no solo, não tem de onde sair esse magnésio e vir para esse alimento. Então, mesmo que tivesse tudo certinho, a pessoa depende da ingestão dos nutrientes, da digestão, da absorção e da utilização. Então, são várias etapas para que se tenha o cumprimento, digamos assim, das funções desses nutrientes. Tá. E aqui a gente tem um outro slide que é a causa da doença, é isso? Tá, esse modelo, que é o modelo Senapa, é um modelo que eu desenvolvi, que eu passo para as pessoas entenderem e saberem o que fazer. Então, em qualquer distúrbio de saúde, a pessoa precisa dar atenção a essas 6 etapas. Esse é um conceito que eu desenvolvi. Não é uma verdade absoluta, mas é uma ideia aí. É a correção de causa, é o equilíbrio do sistema, é a nutrição do sistema, é auxílio das compensações. Então, por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão. Hoje o assunto aqui é cardiovascular, né? A pessoa está aí com diabetes e tem uma hipertensão. Então, essa hipertensão, ela pode ser compensatória. Ela precisa ter um auxílio para resolver esse problema. Não simplesmente focar só nessa hipertensão. Então, o alívio dos sintomas, que é importante, todo mundo busca aí também cuidar disso. A pessoa está tendo aí sintomas que estão muito agudos, digamos assim, ela vai buscar um alívio. Procedimentos adequados. Então, a ideia é trazer um modelo para as pessoas saberem o que fazer. Então, a pessoa vai buscar o médico adequado, um psicólogo, se for o caso, uma nutróloga, uma nutricionista. A pessoa vai saber o que fazer se ela pegar a ideia desse modelo. Tá. Esse eu conheço bem, hein, doutor Fernando Locatelli. O que representa aí o doutor Stephen Sinatra na parte cardíaca? Então, o Dr. Stephen aí foi um médico que revolucionou, pelo menos na minha opinião. Eu já li um desses livros aí. Ele tem um trabalho muito interessante na cardiologia
e ele acabou migrando, passando para essa área que a gente está discutindo aqui hoje, né? Infelizmente, ele faleceu já em 2022, mas ele deixou um trabalho aí que vai perpetuar. Eu diria que o trabalho dele daqui para frente é que vai fazer sentido, porque as pessoas estão buscando entender mais isso, tudo está mudando, e ele foi um cardiologista aí que trouxe vários conceitos, muita coisa que a gente vai conversar hoje aí. Bom, falando especificamente do coração, quais são as queixas principais que as pessoas têm e quais são as doenças mais comuns aí nesse órgão fundamental para a vida, doutor Locatelli? Então, Betete, eu diria que hoje a gente encontra diariamente uma pessoa que tem hipertensão, também se tem situações aí de hipotensão, né, de pressão baixa, mas a hipertensão aí é uma coisa que é um distúrbio. Eu não considero a hipertensão uma doença, mas é aí um estado que hoje muitas pessoas têm e mantêm isso controlado, acabam tendo que manter controlado com medicamentos para o resto da vida, né? As complicações aí que todo mundo sabe que podem levar ao infarto, esse mau funcionamento, digamos assim, do sistema cardiovascular. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as cardiomiopatias, aí, por exemplo, a cardiomegalia, né? Então, esse mau funcionamento traz aí vários distúrbios. E sempre que a nossa circulação, nosso cardiovascular não trabalhar bem, a gente vai ter diversos problemas aí sistêmicos. Você falou de cardiomegalia. O que é cardiomegalia? O que provoca cardiomegalia? Em que situação que ela aparece, doutor Locatelli? Então, Betete, a cardiomegalia, basicamente, ela é quando o coração tem uma hipofunção, não consegue trabalhar com a força necessária, digamos assim, não consegue cumprir o papel dele. O coração é uma bomba que trabalha muito, que precisa irrigar o nosso corpo todo, faz isso o dia todinho sem parar. Então, a cardiomegalia é uma situação onde pode faltar certos nutrientes para o coração trabalhar, faltar matéria-prima, pode juntar a outros problemas aí, pode ser o elo fraco da pessoa na corrente biológica, tem uma tendência ao coração aumentar, o coração grande, chamado, que é quando incha o nosso coração, né? Acontece isso nessas situações. E esse é um tema aí, é uma doença aí que a gente vai discutir hoje, vai conversar muito sobre como cuidar disso, sobre a parte de nutrientes que podem contribuir para esse funcionamento melhor do cardiovascular. Tudo é multifatorial, Betete, então não tem uma pílula mágica, não tem nada que vai resolver por si só nenhum problema. A gente costuma dizer que o nosso corpo tem uma capacidade de autocura. E o que a gente tenta fazer, por exemplo, tudo que a gente vai conversar nessa questão nutricional, é justamente dar condições para que o nosso organismo trabalhe de uma maneira correta, otimizada, digamos assim. Bom, você falou de nutrientes. Vamos fazer o seguinte: quais nutrientes ou quais alimentos você considera os piores alimentos para a saúde cardíaca? Então, é uma boa pergunta, né? A gente sabe que hoje a questão da praticidade trouxe muito essa questão de industrializados. A gente acaba pagando um preço para isso. Então, tem uma série de nutrientes que vão ter aí aditivos, vão ter conservantes, que foram transformados em alimentos, que se tornaram produtos alimentícios. E eu diria que, de uma maneira geral, essa modernidade, digamos assim, essa questão dos alimentos enlatados, os alimentos que trazem a praticidade, isso como um todo, a nossa saúde em geral acaba pagando, a gente paga muito caro por isso, e eu diria que o cardiovascular, que é aí o ponto que mais pega na saúde das pessoas aí, são as principais causas de mortes aí, é o que tem mais aí a agressão, digamos aí. Aí soma aí com maus hábitos, a pessoa pode ser sedentária, pode fumar, pode exagerar no álcool, tem uma série de questões aí, e sempre a alimentação é ponto-chave, né? E hoje você percebe que o estresse das pessoas, né, aliado à insônia, as pessoas não estão conseguindo dormir direito. Isso também acaba ajudando, ou melhor, atrapalhando a saúde cardíaca? Com certeza, Betete. Então, hoje a insônia também está presente, infelizmente, aí na vida de muitas pessoas. O estresse, não precisa nem falar muito sobre ele. Todo mundo se estressa diariamente, ou mais ou menos.
tanto que a fadiga adrenal, aí, que as adrenais produzem o cortisol, que controla o estresse. Então, as pessoas se estressam muito. Hoje, a fadiga adrenal é uma das doenças aí que mais cresce, é pouco falado nela, inclusive. Essa questão da insônia tem muito a ver com a questão hormonal também, o cortisol que eu falei, que pode estar desequilibrado em alguns momentos. Então, as pessoas ficam na tela do celular, no computador, até a noite, não produzem a melatonina necessária. Todo mundo deveria ficar no escuro. Então, a claridade, a energia elétrica, no caso, os dispositivos eletrônicos, tudo isso é criado pelo homem. A gente tem uma praticidade, e mais uma vez a praticidade, mas paga um preço por isso. Então, hoje a insônia, o estresse, tudo isso contribui muito para as doenças cardiovasculares. Eu diria aí que realmente também são pontos chaves da questão de saúde, né? Se a gente pudesse trabalhar em números, né, de cada 100 pacientes que você atende, qual que é a percentagem desse grupo de 100 pacientes, estatisticamente, que você considera que tem que tratar o coração, que tem que dar uma atenção para o órgão coração? Então, Betete, se fosse fazer uma média aí, eu posso dizer que passa longe de 60%, tá? Mas o que acontece? Tem algumas pessoas que não têm esse elo fraco, digamos assim, né? Então, essas pessoas, elas podem não se preocupar tanto com essa questão nutricional. Isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, quando a gente fala que o magnésio, principalmente, atua no cardiovascular, no coração, a pessoa não tem um problema cardiovascular, não é o elo fraco dela, ela acha que não precisa de magnésio. Eu diria o seguinte, mais de 60% das pessoas aí têm algum distúrbio, ou já trataram, mostraram que tem o problema ali que pode aparecer a qualquer momento, e quem não tem esse elo fraco, digamos assim, precisa de funcionamento aí, tem falhas de memória, então precisa de um funcionamento cerebral mais adequado, precisa de mais energia. É importante dizer o seguinte, Betete, essa questão nutricional, se a pessoa falar o seguinte, eu não tenho nada de problema cardiovascular, a produção de ATP, de energia, a parte mais intensa é no coração, é no sistema cardiovascular. Mas essa questão nutricional, se tiver sobrando, digamos assim, para o coração trabalhar, todos os músculos vão se beneficiar, a pessoa vai ter mais energia, vai ter mais capacidade cognitiva, mas eu diria que mais de 60% das pessoas tem realmente que dar uma atenção maior ao cardiovascular. Olha, eu estou colocando aqui a imagem do magnésio, de um suplemento, né, que é um dos mais vendidos no mundo, né, a suplementação em magnésio. Então, vamos explorar um pouquinho mais aí as ações do magnésio no coração. O que ele contribui para a saúde cardíaca, o magnésio? E também queria que você explorasse um pouco aí, porque existem vários magnésios, né? Vários sais de magnésio. Aí já vamos aproveitar para explicar para a nossa audiência. Então, Betete, o magnésio eu considero ele o número 1 da lista de suplementos mais necessários. Então, eu tenho uma listinha que eu considero aí interessante suplementar, de vários nutrientes aí. O magnésio é o número 1 aqui no Brasil, aqui para nós, né? Então, a primeira coisa, o magnésio, ele é trazido para a água do mar, para o solo, através de vulcões. Então, aqui no Brasil, a gente não tem vulcão, a gente acaba pagando um preço por isso. A gente sabe que vários minerais são trazidos através de vulcões. Então, o magnésio é o principal deles, é o mais importante. Eu diria, inclusive, eu tenho aí, juntando as ideias, que o magnésio, se acabassem os vulcões no mundo, ia ter uma falta de magnésio muito grande e ia ter que se buscar uma solução para isso. A gente tem aqui no Brasil, já é falecido aí, o Dr. Arnoldo Veloso, que é a maior autoridade do mundo em magnésio. Então, a questão do magnésio é simples, Betete. Não existe célula sem magnésio. Não tem como uma mitocôndria produzir energia, produzir ATP, adenosina trifosfato, sem magnésio. Então, aonde que tem mais mitocôndrias? No coração. Então, uma célula do coração, no caso, ela tem mais ou menos 2.000 mitocôndrias. Só para comparar aí, uma célula do tecido adiposo, uma célula de gordura, ela é pobríssima em magnésio, ela tem aí aproximadamente 30, 40, contra 2.000 de uma célula cardiovascular. Uma célula muscular,
de um atleta de alta performance, por exemplo, aí, que desempenha aí um trabalho mais intenso, chega a ter 500 mitocôndrias, mas nada chega perto do cardiovascular. Então, na produção de ATP, lá no ciclo de Krebs, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, o magnésio desempenha um papel fundamental. São mais de 300 reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo que dependem do magnésio. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma osteoporose, é interessante, ela precisa de magnésio, ela tem uma insuficiência cardíaca, tem uma hipertensão. Uma das causas de hipertensão é justamente a falta de magnésio. A pessoa quer um desempenho cerebral, né? Quer estudar, quer assimilar melhor o conteúdo, ela precisa de magnésio atuando no cérebro. Então, ele é um mineral fundamental, é um maestro, como o doutor Arnoldo sempre falava aí, se você tiver uma orquestra, com aí são 72 minerais que a gente precisa aí para ter saúde, que precisa ingerir, né? Então, por exemplo, o sal integral tem aí esses mais até de 72 minerais. Nesses 72 aí que são fundamentais, o magnésio é o principal deles. Betete, a questão das formas do magnésio, eu diria o seguinte, então o magnésio, em geral, ele é o mesmo, mas para ele atuar no cardiovascular, atuar no músculo, atuar no cérebro, atuar tratando uma osteoporose, melhorando o osso, né, nos dentes, ele vai depender da forma e do que está aquelado junto com o magnésio. Então, você pega, por exemplo, o magnésio de malato. O magnésio de malato tem aí o ácido málico na fórmula. O ácido málico também desempenha um papel importante na produção de ATP. E se produz mais ATP no coração. Então, o magnésio de malato, por exemplo, atua muito bem no cardiovascular. Você pega o magnésio glicina, por exemplo, que é aquelado ao aminoácido glicina. Ele atua muito bem no tratamento de uma osteoporose, por exemplo. Tem o cloreto, que é uma forma simples. Poderia falar aí muito desses suplementos aí, mas eu diria que o magnésio interessante é variar. Então, você pode conseguir algumas fórmulas aí, por exemplo, que você tem um pouco de cada um deles. Você pode suplementar de acordo com a tua necessidade, um pouco mais de alguma forma, mas é importante dar atenção ao magnésio e estudar o que é melhor para cada um. Bom, o Dr. Locatelli, a gente sabe aí a importância das estatinas, né? São medicamentos que a maioria dos cardiologistas recomendam aí para o controle, tem várias ações, mas basicamente para os níveis de colesterol. Eu queria abordar um pouquinho aí das estatinas e como que você pode, através de uma alimentação, de uma suplementação, ajudar a estatina, né? Porque todo remédio, todo medicamento tem um benefício, mas tem um efeito colateral. Com a estatina também segue esse mesmo raciocínio, é por aí? Então, Betete, infelizmente, a gente paga um preço, né? Todo medicamento tem a parte terapêutica, que vai fazer aquilo que ela é predestinada, no caso aí, e tem a parte tóxica, infelizmente, aí, que vai gerar efeitos colaterais. Então, no caso das estatinas, eu diria que elas fazem muita coisa interessante, como, por exemplo, melhorar a fluidez do sangue. O nosso sangue tem que ser como um vinho tinto, digamos assim, para ele fluir melhor, né? A estatina consegue afinar o sangue, aí para simplificar. Ela consegue prevenir muita coisa aí, falando aí de doenças coronárias aí, mas a gente acaba pagando um preço. Então, o que eu recomendo é o seguinte, leia a bula. E na bula vai dizer aí muita coisa que acaba sendo aí efeito colateral. Acho que cada um tem que entender melhor sobre tudo isso. Mas eu diria que a gente daqui a pouquinho vai falar da coenzima Q10, aí que é um composto muito interessante, a gente vai falar sobre ela. Tá aí a coenzima Q10. Então... O que é a coenzima Q10? Qual que é a função dela? Então, a coenzima Q10, para simplificar, é o seguinte, ela para entender aqui um raciocínio bem simples. No nosso corpo, as enzimas fazem ajustes. Então, a produção de ATP que a gente falou depende de algumas enzimas, tá? Como acetil-CoA, por exemplo. Então, essas enzimas, no caso aí, elas precisam de um auxílio para cumprir as funções delas.
A coenzima Q10, basicamente, ela se liga a algumas enzimas e consegue contribuir principalmente para a produção de ATP. Consegue inibir a ação de radicais livres, tem aí diversas funções, mas principalmente a questão da ATP. Tanto que se faltar a coenzima Q10, a pessoa não tem energia. Mas tem um negócio interessante aí, Betete, que é o seguinte. Quando a pessoa toma qualquer medicamento aí para baixar colesterol, triglicerídeos, né? As estatinas aí atuam muito bem nos triglicerídeos, faz isso muito bem, é bem interessante a ação das estatinas, mas na questão do colesterol, ela acaba atuando, interferindo numa cascata. Então, ela não vai simplesmente retirar o colesterol das coronárias aí das artérias. Ela acaba bloqueando uma série de compostos que são produzidos a partir dessa cascata, e o que mais a gente perde aí seria a coenzima Q10. Então, a pessoa que, por um lado, melhora a saúde baixando triglicerídeos, colesterol, está prevenindo uma doença cardiovascular, por outro lado, ela perde a ação da coenzima Q10, ela diminui a produção. Tanto que eu diria aí que já deveria ser um hábito dos profissionais de saúde recomendarem aí a coenzima Q10 quando estiverem prescrevendo aí uma estatina, seria o ideal. Olha, inclusive, recentemente eu recebi um artigo aqui científico falando já da comprovação do uso concomitante, né, das estatinas junto com a coenzima Q10. Então você já observa aí a atualização do Dr. Fernando Locatelli, junto com os últimos trabalhos científicos, onde se tem a comprovação dos benefícios da coenzima Q10 para as pessoas que já utilizam as estatinas, né? Então, é o que o Dr. Fernando Locatelli disse, né? Então, se a gente ler a bula, a gente fica assustado. Mas aí, no caso, com a coenzima Q10, fica um pouquinho mais fácil aí e menos arriscado. E depois aí da coenzima Q10, deixa eu compartilhar aqui, a gente tem aí a questão da derribose. Qual que é a importância desse suplemento para a saúde cardíaca, doutor Fernando Locatelli? Então, Betete, a deribose, ela é um açúcar do bem, digamos assim. Ela é diferente da glicose. Então, a deribose, ela é de uma família de açúcares que são chamados, são as pentoses. Só para comparar, por exemplo, a glicose, ela é uma hexose, tá? Ela tem 6 átomos de carbono, enquanto a deribose, no caso, tem 5. Ela é fundamental, ela age a nível de DNA, no caso a deribose, tem essa função a nível de DNA, e quando se fala dessa questão de ATP, de produzir energia, o cardiovascular exige muito, e a deribose pode contribuir bastante, ela consegue melhorar muito essa produção de ATP, sem ela não acontece, tem várias falhas no processo, digamos assim. Sempre que faltar qualquer nutriente que ele tiver níveis diminuídos, a pessoa vai acabar pagando um preço, vai ter falhas no processo. Então, a pessoa pode não adoecer amanhã, mas ela vai começar a desencadear um processo de adoecimento. Então, falando do cardiovascular, quando for o elo fraco, por exemplo, da pessoa, ou mesmo que seja um elo forte, ela acabou rompendo, ela forçou essa corrente biológica aí, né? A deribose é fundamental, ela consegue melhorar muito a produção de ATP. Hoje a gente está falando do cardiovascular, só que a deribose ela é muito usada por atletas. Então, imagina que o atleta tem tudo certinho com o cardiovascular dele, mas ele precisa produzir muito ATP. Ele exige muito da parte muscular, e a deribose, no caso, é fundamental. Ela contribui muito para esse processo da produção de ATP, não só no cardiovascular. A gente hoje está falando do cardiovascular aí, né? Bom, já temos perguntas aqui, porque quando se fala em açúcar, se lembra do diabetes, né? E diabetes, na maioria das pessoas, sempre também está associado a alguma doença cardiovascular, ou o diabetes acaba complicando a situação cardíaca. E dá para tomar a derribose para quem é diabético? Qual que é a orientação que você passa, doutor Locatelli? Então, Betete, eu sempre sou a favor da opinião que tem que ser avaliado o caso em si. Eu diria
que a pessoa tem que fazer uma autoavaliação. Normalmente, a pessoa diabética faz um monitoramento, no caso aí, mas a maioria das pessoas se beneficiam, podem usar esse açúcar aí como uma alternativa, né? A gente sabe que o diabetes ele é um conjunto de distúrbios. Uma das coisas que acontece é a hiperglicemia. A pessoa pode ter uma insulina muito alta, mantendo uma glicemia mais baixa. Então, a gente sabe que tem muitas variáveis. É importante analisar o caso em si. Mas eu diria que para a maioria dos diabéticos é uma alternativa, é um açúcar que pode ser usado. Faz um monitoramento, como eu falei, mas pode ser uma alternativa interessante, sim. Ele não é como a glicose, ele é da família, digamos assim, dos açúcares, mas é uma fórmula diferente. Então, não tem essa questão do acúmulo. Bom, aqui a gente está vendo um slide da L-carnitina. Temos aí a mitocôndria. O que nós estamos vendo aí nesse slide aí? Então, Betete, a L-carnitina, ela é um aminoácido, é uma proteína, ela tem algumas funções importantes. Eu diria que ela é um aminoácido que não faz parte dos 8 essenciais, mas ela é circunstancialmente essencial, né? Então, eu diria que hoje, a vida moderna, digamos assim, exige uma suplementação de magnésio, de coenzima Q10 para quase todo mundo. Então, mesmo a pessoa que trabalha no escritório, exige muito da mente, ela pode achar que não precisa de muita energia. A carnitina, o magnésio, a coenzima Q10 atua muito bem no cérebro também. Essa pessoa, ela consome muita energia, porque o nosso cérebro, ele pesa muito pouquinho, aí 2% do nosso peso, mas ele consome mais de 20% da energia que o corpo todo precisa, só o nosso cérebro. Então, mesmo uma pessoa sentada o dia todo, ela precisa aí de nutrientes para ajudar na produção de ATP, tá? A L-carnitina tem algumas propriedades aí interessantes. Ela atua muito bem na produção de ATP e ela faz um negócio bem interessante, Betete, que é a questão de transformar ácidos graxos em energia, digamos assim. Ela faz um papel interessante nesse processo. No transporte para dentro da mitocôndria, ela tem uma ação. Então, as pessoas têm aí, se for fazer uma média, tem aí 2.000 calorias mais ou menos armazenadas, tá? Na forma de glicogênio. Então, isso seria a primeira reserva, digamos assim. Então, a pessoa, se baixar o açúcar no sangue, esse glicogênio vai entrar em ação, tá? Só que as pessoas têm, na média, umas 40.000 calorias armazenada na forma de ácidos graxos, de gordura. Nesse ponto que a L-carnitina atua. Então, quando se fala de energia cardiovascular, você consegue usar gordura para produzir energia. Isso é muito interessante. E a carnitina desempenha um papel interessante aí. Então, se você, por exemplo, tiver uma pessoa que é sedentária e é vegana, por exemplo, né? Então, ela já não cuida muito não pratica atividade física, ela é vegana, ela não come proteína animal, não come nem ovo, por exemplo, né? Tem veganos que são bem radicais, digamos assim. Eu acho que não tem problema nisso, se a pessoa entender e cuidar aí do que precisa ser cuidado aí. Então, essa pessoa tem uma tendência a ter falta de L-carnitina, de coenzima Q10, que está nas gorduras. Muitas pessoas fogem, por exemplo, das gorduras saudáveis. Coenzima Q10 está ali. A L-carnitina, pessoa que é vegana vai ter uma falta aí. Ela está no leite também. O leite é um assunto muito polêmico, a questão de se é bom ou não. Mas eu diria que é interessante suplementar L-carnitina com esse foco cardiovascular. Precisa dar uma atenção à forma dela quando se quer um desempenho cognitivo, mas é uma proteína extremamente interessante. Eu diria que hoje ela passou a ser essencial. Tá. A Valquíria está perguntando aqui. Ela chegou atrasada, é só você voltar aí e colocar no início aí, viu, Valquíria? Aí você assiste a entrevista inteira. Mas já vou perguntar, ela é cardiopata, ela perguntou se pode suplementar sem indicação médica. A Valquíria está perguntando do geral, Betete, ou de algum suplemento específico? Ela é cardiopata, ela está perguntando se pode suplementar. Eu acho que deve ser alguma coisa de suplementação para o coração, né? Então, Valquíria, tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, o magnésio, a coenzima Q10, a deribose, a L-carnitina, tudo isso são nutrientes.
é comida, em outras palavras aí, tá? Então, isso tudo deveria vir da alimentação. O mundo moderno acaba exigindo uma suplementação, ainda bem que a gente tem a opção de suplementar. As pessoas não conseguem ter esses nutrientes, a gente conversou no começo, talvez aí você não tenha pegado essa parte. As pessoas hoje têm carência nutricional, mesmo com uma dieta equilibrada, tudo certinho, foi na nutricionista, ela organizou, vai depender da digestão, da absorção, da utilização, e precisa ter alimentos ricos em nutrientes, que já é o primeiro ponto aí que a gente tem aí, que tem falhas, né? Essa suplementação na dose de suplementos, aí como um complemento, qualquer pessoa deveria suplementar, principalmente um cardiopata, tá? Se a pessoa precisar de uma dose mais alta de um nutriente ou outro, ela não vai encontrar esses suplementos, daí ela vai ter que procurar um profissional para fazer uma prescrição, uma manipulação, alguma coisa assim. Mas isso que a gente está conversando aqui são suplementos. A pessoa faz uma autoavaliação, ela entende, ela compra e ela consegue se beneficiar com isso. Então, são substâncias que são alimentos e usado como um complemento. Nada substitui uma dieta adequada, nada vai substituir um almoço bem feito, bem organizado, tá? Então, tudo isso que a natureza produziu na questão de alimentos sempre vai ser importante. A gente está falando aqui de complementos que conseguem fazer uma diferença aí bem grande. Ela relata aqui que ela fez a ponte mamária, né? Ela sofreu aí uma cirurgia, fazendo a antiga ponte safena, né? Ela usou a mamária e colocou um stent aí para poder dilatar os vasos aí, que estava tudo entupido, né, Valquíria? A verdade é essa, né? Estava tudo entupindo, e aí você conseguiu desentupir e está aí conversando e participando aqui da live. Então, Valquíria, como você já é uma paciente, né, que sofreu uma cirurgia, sim, a indicação é você procurar um médico aí da sua confiança e falar com esse médico aí, olha, estou precisando aqui de umas boas vitaminas aí, qual que você indica, né? Então, sempre é o que eu falo aqui, independente do meu convidado estar aqui, procure o seu médico de confiança. Aqui são informações do dia a dia para você ampliar o seu universo de conhecimento e ter até condições de falar com o profissional da saúde que te atende. Olha, assisti uma reportagem, eu li um artigo, vi que a coenzima Q10 fornece mais energia para o coração, vi que o magnésio é importante, vi que a D-ribose é importante. Doutor, o que você acha disso? Ou até mesmo um nutricionista, né? Também você pode estar procurando aí. Então, sempre procurar um profissional da área da saúde que você tenha segurança. Inclusive, o próprio doutor Fernando Locatelli, aí, caso você esteja aí. Você atende pela internet, doutor Locatelli? Então, Betete, isso tudo que a gente está conversando aqui, tem muita coisa que pode ser feito online. Tem algumas limitações ou outras, mas quase tudo na questão de suplementação, de conferir tudo isso, pode ser feito online. Betete, um detalhe interessante aí que eu estava lembrando aqui, que é importante falar, é que tem muitos nutrientes que não é muito confiável, depende do exame que se faz para avaliar, tá? Então, vou dar um exemplo. O magnésio, por exemplo, ele é um mineral intracelular, né? Então, ele atua na mitocôndria, como a gente falou. Então, na corrente sanguínea, provavelmente vai ser a última parte que vai faltar magnésio. Vai ter compensações. Então, se a pessoa faz um exame de sangue, ela precisa se espertar um pouquinho, digamos assim, buscar um profissional que realmente entenda para avaliar isso. É bem claro que se der uma baixa nos níveis de magnésio no sangue, isso pode ser muito preocupante. Mas, infelizmente, tem exames que acabam não sendo confiáveis quando se fala de nutrientes, né? Mas a gente atende online sim, Valquíria. Tá aqui a realidade do Brasil, né? Ela trata pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que tem as suas vantagens, né? Mas cada vez é um médico diferente. Então, isso é muito problemático, né? Porque a hora que você está pegando confiança ali, o médico está entendendo seus problemas, aí vem um novo profissional da área da saúde e quer saber tudo outra vez, aí pede o exame, a hora que você volta já mudou tudo
novamente, né? Então, Infelizmente. temos que tomar esse devido cuidado aí. E aqui, voltando aqui para o slide, aí a gente tem o trio cardio essencial aí, né, que faz parte da solução de Sinatra. O que você pode falar aí do trio cardio essencial, Locatelli, doutor Locatelli? Então, Betete, o trio cardio, ele traz justamente esse mix dos nutrientes aí que a gente falou para essa questão cardiovascular. Falando aí da solução de Sinatra, acabou pegando esse nome aí porque foi o Dr. Stephen Sinatra, que a gente conversou aqui, que desenvolveu esse conceito, que montou esse protocolo, né? E isso ajudou muitas pessoas. Inclusive, Betete, com esses nutrientes aí do trio cardio aí, tudo isso que a gente está conversando, o Dr. Stephen Sinatra conseguia tirar da fila de transplante pessoas que estavam condenadas ao transplante cardíaco. Pessoas que estavam com a fração de ejeção muito baixa. O que significa isso? Então, imagina que o coração ele vai fazer um bombeamento de sangue, ele não consegue bombear todo o sangue de uma vez só, de dentro da câmera. Então, aí, 60% é bem interessante, uma quantidade interessante de sangue que ele vai conseguir bombear. Então, o nome disso é fração de ejeção. Pacientes aí com a fração de ejeção baixíssima, ele conseguia trazer para níveis de normalidade só usando isso que a gente está conversando aqui. O ideal é justamente, como você falou aí, que a pessoa busque um profissional, quando ela tem aí uma cardiomiopatia, tem aí qualquer distúrbio, é importante analisar o caso dela em si, mas é bem interessante também a gente trazer essas ideias para que o nosso sistema de saúde melhore, porque a pessoa pega isso que a gente está conversando aqui, leva até um médico, esse médico, ele vai se sentir no dever de pesquisar um pouquinho mais, se ele não souber sobre isso, de dar uma atenção maior a isso. Então, a tendência é que daqui para frente melhore a questão dos profissionais também, justamente com melhores pacientes. As pessoas que, quanto mais entender, melhor. Ela não vai se automedicar, mas ela vai a um profissional de saúde, leva ideias, o médico ouve isso dela hoje, amanhã, de outras pessoas, vai ouvindo, pega essa ideia, e agora, com o passar dos anos, a tendência é que melhore, e que tudo isso se torne normal. Por exemplo, a pessoa vai tomar uma estatina, provavelmente, futuramente, vai ser normal o médico passar junto uma coenzima Q10. É interessante falar também da vitamina K2, Betete. Hoje a gente não está conversando muito aqui sobre ela, mas as estatinas também atrapalham um pouquinho a ação da vitamina K2, né? Olha, Paulo, eu queria saber se você está tomando já a solução de Sinatra, porque você está falando aqui que a tua fração de ejeção é menor que 30, está bem baixa, né? Exatamente. E o Paulo também, aquele combo Q10, o Sinatra, sou cardiopata, já comprou no nosso site aí. E aqui embaixo, eu não sei se você está perguntando, solução de Sinatra me ajudaria, né? Acho que sim, está faltando ponto de interrogação. E você comprou e ainda não tomou, é isso? E o que você fala outra vez aqui, doutor Locatelli, sobre esse número, né? Fração, o que é o número ideal aí da fração de ejeção? Então, Betete, ele falou que está menos que 30, né? Então, é baixíssima essa fração de ejeção. Então, eu quero que você imagine o seguinte. O coração é o principal músculo do nosso corpo. Ele funciona como uma bomba. Então, ele tem que irrigar o corpo todo, tá? Os outros músculos podem contribuir muito para o funcionamento do coração. Então, uma pessoa que não é sedentária, que pratica alguma atividade física, ela já está no lucro, tá? No caso de uma cardiomiopatia, isso precisa de um acompanhamento, talvez de um personal aí, não pode exagerar sem um acompanhamento, tá? Essa é a minha dica. Mas essa fração de ejeção significa o seguinte, o teu coração está fazendo um bombeamento pelo corpo todo. Então, menos de 30, ele está com menos da capacidade de bombear o sangue. É simplesmente isso. Uma fração de ejeção aí fica em torno de 60, quando se está tudo em dia aí, né? 55. Teve exemplos aí de pessoas que tinham a indicação de transplante cardíaco, que usaram a solução de Sinatra. O Dr. Stephen contou isso nos livros que ele escreveu,
que tinham aí uma condição aí baixíssima também, abaixo de 30 aí também, de fração de ejeção, que ele conseguiu melhorar isso só com suplementos, chegando a 55, 60, o dobro disso praticamente, só para você ter uma ideia. Olha, eu vou dar a minha opinião, tá, pessoal? Porque vocês me conhecem em relação à solução de Sinatra e a história da minha filha, né? Então, minha filha tinha uma recomendação de transplante cardiopulmonar, ou seja, insuficiência cardíaca extrema, 3 meses para morrer. Simples assim, tá? E a solução de Sinatra resolveu o problema da minha filha. Então, hoje a minha filha tem 21 anos e esse problema, ela entrou com a solução, né, de Sinatra quando ela tinha 8 anos de idade. Então, é importantíssimo você entender que realmente esse médico mudou o prognóstico das cardiopatias. Então, inclusive, o Paulo, você está falando aqui, o Paulo é aquele que disse agora há pouco que ele estava com a fração de ejeção de menor que 30, que é baixo, e a solução de Sinatra ajudaria, e aqui embaixo ele falou que tomou 2 vezes. Ô Paulo, vamos conversar com você aqui. Você tomou 2 vezes? Oi? Eu acho que ele perguntou se a solução ajudaria, né? Ele perguntou, mas ele falou que já tomou 2 vezes. Você tomou o quê? 2 potes inteiros? Ou tomou de manhã e de tarde, são 2 vezes? Ou tomou segunda e terça, são 2 vezes? Responde aqui para a gente, porque na sua experiência, doutor Locatelli, a pessoa que toma, né, a solução de Sinatra aí, dentro de uma cardiopatia aí que está sendo acompanhada, qual que é o prazo médio, período médio, que ela começa a observar uma melhor qualidade de vida? Então, Betete, depende muito do caso. Numa condição como a do Paulo aí, que ele está com uma fração de ejeção bem baixa, o que acontece numa situação dessas? Quando a gente faz qualquer suplementação, qualquer nutriente, nesse caso aí, a gente está falando aqui do cardiovascular, nosso organismo vai usar isso para fazer reparos, vai usar naquilo que precisa logo de cara. Então, pode acontecer dessas substâncias aí começarem a atuar em outras partes do corpo, além do cardiovascular, tá? Não é só porque a gente diz que é para o cardiovascular que vai atuar só lá. Eu diria que a pessoa fazendo uma suplementação bem feita, tudo certinho, aí buscando outras alternativas, não só a suplementação, a gente está falando disso porque é um complemento e extremamente importante, mas ela buscando aí, com acompanhamento, buscando fazer uma atividade física, buscando aí ter uma qualidade de sono, descansar adequadamente, cuidar do estresse, é extremamente importante para o cardiovascular. Então, tem diversos fatores aí, tudo é multifatorial. Eu diria que a pessoa suplementando, em aproximadamente 1 mês, ela sente uma melhora bem significativa. Isso pode variar. Eu já atendi pessoas que tinham esse distúrbio, que em 15 dias já relataram uma melhora bem interessante. Falou de coração, o pessoal começa a perguntar aqui. O Christian, olha, ele está falando o seguinte, a fração dele era de 35%, começou a tomar a solução de Sinatra e em 3 meses está com 50%, ou seja, já está chegando na curva ali de uma certa normalidade. Só não é maior por causa de uma fibrilação atrial. Nesse caso aqui do Christian, então vocês estão vendo, lógico que cada caso é um caso, pessoal, tá? Cada caso é um caso. Então, na questão do Christian, ele está tomando já 3 meses e praticamente dobrou a eficiência do coração dele, já está numa curva de normalidade. E a fibrilação atrial aí, o que você fala, doutor Fernando Locatelli? Então, eu estava analisando aqui o caso aí do Christian. Christian, 50% já em 3 meses é bem interessante, tá? É um ótimo resultado. Você pode chegar aí, melhorar isso mais ainda, pode chegar aí a 55, 60, acredito eu, tá?
Uma coisa interessante para se falar é o seguinte, às vezes a pessoa acaba achando que cada distúrbio é isolado. Então, tem que analisar se a pessoa não tem um hipotireoidismo também, que vai depender aí de hormônios da tireoide, que são extremamente importantes também, né, no metabolismo aí em geral. Vai depender aí de outros fatores, se a pessoa não tem uma resistência insulínica, não tem aí um diabetes ou uma resistência insulínica, tá? Tem exames para isso. Então, depende de diversos fatores aí. Essa questão das válvulas cardíacas, aí, das artérias e tudo mais, eu diria que o magnésio é fundamental. Nesse caso, entraria muito bem a questão da vitamina K2, tá? Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, tem uma calcificação de válvula cardíaca. Imagina essa situação. Ela tem um cálcio mal distribuído. Hoje, a oferta de cálcio nos alimentos é grande, né? É muito menor que a oferta de magnésio. Inclusive, essa discrepância, digamos assim, pode ser prejudicial. Então, qualquer nutriente, o cálcio é extremamente importante, tá? O coração não bate sem cálcio, não bate sem magnésio, mas qualquer nutriente que não tiver a ação de outros nutrientes, outros cofatores, para ele cumprir o papel dele, ele pode causar problema, tá? Mesmo sendo um nutriente essencial. Então, você pode ter uma calcificação cardíaca, por exemplo, por um cálcio mal distribuído. Pode ter cálculo renal, pode ter mais coisa aí. Eu diria que nesse caso aí, busque um acompanhamento de um profissional. Você já deve estar tendo, né? Mas leve a ideia lá e analise a questão da vitamina K2, nesse caso, tá? Pode ajudar. No caso da Valquíria, né? Ela está perguntando se a solução de Sinatra limpa as artérias. Aí vai mais para K2, é isso? Então, Valquíria, a solução de Sinatra, ela faz parte daquilo que o sistema precisa para funcionar, tá? Então, ela vai gerar um equilíbrio e uma nutrição do sistema. Se vai limpar as artérias, depende de diversos outros fatores, tá? Depende de uma série de questões aí. Talvez aí a pessoa nessa situação precise de um ômega 3, que atua muito bem nessa questão dos vasos sanguíneos também, né? No endotélio. O endotélio é o maior órgão que a gente tem. A parede dos vasos sanguíneos, tá? É um órgão muito grande. Eu acho que dá o tamanho de uma quadra de futebol de salão, para você ter uma ideia. Se fosse colocar tudo no chão, a parede dos vasos sanguíneos, tá? Então, você está falando do maior órgão que a gente tem. Não vai ter nada milagroso, tem um conjunto de fatores que vai ajudar nisso. A gente está falando dos nutrientes que vão ajudar no funcionamento do sistema. Eu diria que, nesse caso, você deve observar a possível suplementação de um ômega 3 de qualidade, que atua muito bem aí também, né? Ele é um ácido graxo essencial, ajuda nisso. A vitamina K2 que a gente está falando é muito interessante nesse caso aí. Talvez aí uma natoquinase, mas assim, eu sempre digo o seguinte, pesquisa, você é a pessoa mais interessada no teu caso. Pesquisa, tenta entender melhor, não deixe nunca de procurar um profissional, só que, por outro lado, não confie totalmente também. Busque uma outra opinião se precisar, pesquise, leve as ideias, é o que eu digo aí. Mas realmente pode ajudar, sim, Valquíria, no teu caso, tá? Se vai limpar as artérias, como você está falando, vai depender de outros fatores, acredito eu. Ô, Paulo, eu fiz a pergunta para você, acho que você não entendeu, né? Você comprou 2 kits, ok. Você comprou. Eu perguntei para você se você tomou os 2 kits, você tomou 2 cápsulas, você tomou durante 2 dias, é isso que eu quero saber, porque se você tomou durante 2 dias, ainda não teve efeito. Como o Christian falou, ele já está tomando há 3 meses e teve essa melhora significativa, tá? Então, se você tomou aí, como você falou, tomou 2, eu não entendi, né? Porque às vezes você tomou de manhã e de tarde, é 2. Então, se você já tomou 3 meses, já era para você ter tido, com certeza, uma melhora aí, mas cada caso é um caso, e aí você tem que ter avaliação aí do profissional da área da saúde. Doutor Fernando Locatelli, o assunto não para, tomei 2 meses, mas alternado. Então, aqui eu vou passar a bola para o doutor Locatelli. Meus amigos, a coisa mais importante para você é a sua saúde. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza absoluta disso, né?
A minha filha toma a solução de Sinatra rigorosamente. Rigorosamente. Dá o quê? 10, 11, 12, quase 13 anos. 12 anos e 8 meses hoje. Não falhou um dia. E não falhou nem de manhã e nem de noite. É o teu coração, meu amigo. Tô alternado. Você anda com o teu tanque do carro aí, o quê? Tem dia que tá com o tanque cheio, tem dia que tá com o tanque vazio. O carro vai andar? O teu corpo, o teu coração, a tua célula precisa de combustível. O magnésio, a L-carnitina, né, doutor Locatelli? Fala aí da importância. Você não pode brincar, ficar alternando. Tem gente que faz isso até por uma questão de economia. A economia pode custar a sua vida, né, meu amigo? Pode falar. Então, Betete, o Paulo é que falou que estava com a fração abaixo de 30%, é isso, né? Isso. É ele? Então, Paulo, a gente tem aí aproximadamente 37 trilhões de células, tá? Essas células vão estar se renovando diariamente. Tem células que duram minutos e tem células que têm aí um tempo de vida maior, tá? Então, é mais ou menos assim. Em um ano, praticamente todos os órgãos vitais, todos, na verdade, vão trocar células, tá? O cardiovascular é o sistema, é o órgão, nosso coração, é que tem a homeostase mais rápida. Então, ele troca essas células mais rapidamente, tá? Então, por isso que não se tem câncer de coração. Não tem como uma célula mutar, não dá tempo dela fazer uma mutação genética. Ela já é eliminada, ela já tem apoptose, que é a morte programada. Então, se você, por exemplo, tomou por um período, esse efeito não vai continuar, provavelmente, tá? Se você tratar uma osteoporose e conseguir um bom resultado, o osso, a homeostase lá é muito mais lenta. O osso, no caso, ele vai demorar mais tempo para se deteriorar novamente. Não acontece com o cardiovascular. Então, você identificou um elo fraco, que é o cardiovascular. Uma fração de ejeção abaixo de 30%, como você falou, mostra que realmente é um elo fraco na tua corrente biológica. Então, assim, eu sei que depende de cada um decidir, mas você precisa dar uma atenção especial, tá? Você não está usando medicamentos, você está usando nutrientes. Então, você está dando comida para o teu coração. Se você der o alimento para o teu coração esse mês e o mês que vem não, você acaba perdendo com isso. Não tem como você fazer uma reserva, digamos assim, tá? Sempre busque um profissional, como a gente fala aí, mas, assim, saiba que o elo fraco não pode brincar, principalmente se for o cardiovascular. Então, Paulo, eu vou deixar aqui o contato do Dr. Fernando Locatelli. As pessoas estão perguntando, inclusive dos Estados Unidos aqui, querem conversar com o Dr. Locatelli. Você vai ali no Instagram dele, tá? Tem aqui, ó, ortomolecular, Fernando Locatelli, enviar mensagem. Você vai ali e faz o contato com o Dr. Fernando Locatelli, tá? Depois eu vou colocar o WhatsApp dele, ele me passa aqui, eu deixo aqui no Saiba Mais, aqui embaixo, aqui para você ver. Aí o Paulo está perguntando também, ele vai comprar o kit, novamente o kit, ou acrescenta algo mais? Fernando, eu sou tá? O Locatelli pode complementar aí. Começa pelo básico, tá? Mas faça 30 dias certinho, sabe? A dosagem da solução de Sinatra da Nutrigenes é para de manhã você toma uma cápsula e você toma uma colherzinha lá da D-ribose, uma cápsula na hora do almoço, uma cápsula à noite junto com outra D-ribose. Está explicado isso lá no rótulo, né? Isso em condições normais, por isso que eu te falei, você pode procurar o profissional da área da saúde, ele pode aumentar ou alterar essa dose aí. Mas siga 30 dias no mínimo, de manhã e de noite. Esse negócio de tomar hoje eu tomo, amanhã eu não tomo, esse mês eu vou tomar, outro mês eu vou tomar, segunda, quarta... Não, isso aí não funciona não, meu amigo. Né? Não é por aí, doutor Locatelli? Exatamente, Betete. Paulo, a gente precisa de 103 nutrientes básicos, tá? Que o nosso corpo não produz. Então, você precisa, pelo menos, ingerir esses 103 nutrientes para ter saúde, para ter tudo funcionando bem.
Quando a gente fala de cardiovascular, tem nutrientes que se tornam muito importantes, como a coenzima Q10 aí, que não deveria ser necessário. A pessoa deveria ter uma alimentação onde ela ia ter ali a oferta dos nutrientes e produzir o que o corpo precisa. Infelizmente, não é bem assim. O que eu recomendo no teu caso? É o que o Betete falou, começa pelo básico, tá? Busque alguém para avaliar o teu caso. Eu posso dizer que eu faço uma suplementação diária, aí com uma série de nutrientes que eu considero importante, tá? Eu fiz uma autoavaliação, analisei tudo isso, eu busco ajuda profissional também quando eu preciso, tá? Tem colegas aí que auxiliam a gente. Então, o que eu digo é o seguinte, provavelmente tem mais suplementos que você precisa, tá? Dá atenção ao teu elo fraco, tenta conciliar com a tua dieta, observa se a tua ingestão de nutrientes está adequada, como que é a alimentação. Pesquisa sobre os alimentos que você está ingerindo, como que é a questão nutricional deles. Observa como que é a tua digestão. Se você não tem azia, por exemplo, não tem uma hipocloridria, né? Não tem refluxo, não tem um mau funcionamento estomacal, isso pode comprometer a digestão, pode comprometer a absorção de nutrientes importantes e pode comprometer a utilização. Então, você ingerir eles é essencial, mas não é tudo. É o início do processo. E daí, você analisando tudo isso, você dá uma atenção àquilo que é mais importante complementar, que é isso que o suplemento faz. Doutor Fernando Locatelli, queria agradecer aí a sua participação. Se você gostou dessa live, você deixa aí o positivo, compartilhe essa live aqui no grupo dos amigos, no grupo da empresa, que é muito importante essa troca de informações. Procure o seu médico, procure o seu profissional da área da saúde, embora suplemento alimentar aqui, ele não tem outros níveis de complicação, né? Como o doutor Fernando disse, resumidamente, é como se fosse uma comida, né? Na dosagem certa ali. Mas aqui no canal do Fernando Betete tem muitas informações sobre a solução de Sinatra. Se você digitar Fernando Betete, Dr. Stephen Sinatra, Fernando Betete, Dr. Sinatra, você vai ver. Eu tive, inclusive, nos Estados Unidos 2 vezes entrevistando esse médico cardiologista. Então, vale a pena aí você conhecer um pouco mais o trabalho dele e você vai se surpreender com a nova saúde que você vai ter. Mais alguma coisa, doutor Locatelli? Então, Betete, é isso aí mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Curso, né? Você tem um curso aí que você está ministrando para quem quiser mais saúde, como que é? Tem, então a gente vai começar aí, vai ministrar o curso a partir da próxima terça-feira, tá? Do dia 24, na verdade, aí. Terça-feira da próxima semana aí. Da outra semana, desculpe. A pessoa vai ver essa live hoje, vai ver daqui 10 anos. Me fala a data, por favor. Dia 24 de setembro, está começando o nosso curso aí, tá? É o curso Mais Saúde aos Seus Dias. A gente está trazendo uma ideia de autogestão, está dividido em 10 módulos, onde a gente vai ensinar diversos programas, sistemas que eu desenvolvi para analisar o que a pessoa pode estar precisando, para tratamento, ela vai saber quem ela precisa procurar, o que ela pode fazer por conta própria, ela vai saber o que fazer em qualquer situação, para promover saúde, para um tratamento, tá? Para prevenção. Então, é o curso Mais Saúde aos Seus Dias. 30 horas aí que mudam a vida de qualquer pessoa e de qualquer aluno. Dedicado aí ao público que não trabalha na área da saúde, mas que tem interesse aí em aprender a cuidar da saúde e ajudar os familiares. Meus amigos, eu queria dar um recado para você que está assistindo aqui, ó. Coloca o grupo do WhatsApp aí, Eva, do Fernando Betete. Eu tenho um grupo de WhatsApp, tá? Que eu converso com essas pessoas. São assuntos exclusivos, são dicas exclusivas, que às vezes eu não consigo colocar aqui na plataforma. Então, se você não está cadastrado aí no grupo do WhatsApp, se cadastra aí, o link está aqui embaixo. E nesse grupo você tem informações exclusivas do Fernando Betete. Então, entra lá, que eu sempre compartilho vídeos, compartilho informações, divulgo as minhas próximas lives, tá? E você que está nos assistindo aqui agora, e que já toma a solução de Sinatra da Nutrigenes, deixe o seu testemunho, grave com o seu celular, assim na horizontal,
Ó, meu nome é Fernando, eu sou de Maringá, no Paraná, estou tomando a solução de Sinatra há 1 mês, há 3 meses, há 1 ano, e a minha vida mudou para isso, para aquilo. Deixa o seu depoimento, tá bom? Deixa o seu nome certinho, a gente vai saber, e eu vou mandar um cupom de desconto para você comprar a nova solução de Sinatra, tá? Então, para você ganhar esse cupom da solução de Sinatra, você grava esse vídeo para quem já é usuário, você grava esse vídeo e eu vou te mandar o cupom. Ah, mas Fernando, eu quero comprar e não vou ter cupom. Então tá, então fala que você assistiu essa live, grava um vídeo. Olha, eu assisto o canal do Fernando Betete, eu gosto muito das entrevistas do Fernando Betete e eu quero ganhar aqui o cupom para ter desconto na solução de Sinatra, tá? O cupom de desconto está aqui embaixo, então você pode se aproximar do Fernando Betete e também se aproximar aí do Fernando Locatelli, que também vai estar ministrando esse curso. Ele também tem os grupos dele no WhatsApp, e é muito importante você ter aí esse contato com os profissionais da área da saúde para você tirar as suas dúvidas. Aqui na live a gente tem 1 hora e pouquinho, 50 minutos, 1h05, 1h10, e às vezes não é suficiente. Então, aqui agora a gente está dando essa possibilidade para você. Já toma a solução de Sinatra? Grave um vídeo para receber o cupom de desconto. Quer comprar a solução de Sinatra aí com desconto? Grave um vídeo falando por que você assiste o canal do Fernando Betete. Obrigado, Locatelli. Até a próxima live. O pessoal gostou bastante, então quando o pessoal gosta, dá direito à repetição. Um abraço a todos. Mas antes de você ir embora, olha só o recado que eu quero dar para você. Alô Brasil, alô mundo. Aqui é o Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, especializado em conteúdo sobre saúde há quase 30 anos e também coordenador do 2º workshop de práticas integrativas na saúde mental, que irá acontecer em São Paulo. Esse workshop vai oferecer a você as últimas novidades em tratamentos eficazes e naturais para ansiedade, depressão, insônia e dor, através da medicina integrativa. Com certeza, uma grande oportunidade de atualização e Alô Brasil, alô mundo. Aqui é o Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, especializado em conteúdo sobre saúde há quase 30 anos e também coordenador do 2º workshop de práticas integrativas na saúde mental, que irá acontecer em São Paulo. Esse workshop vai oferecer a você as últimas novidades em tratamentos eficazes e naturais para ansiedade, depressão, insônia e dor, através da medicina integrativa. Com certeza, uma grande oportunidade de atualização e aprendizado na área da saúde mental integrativa. Você vai poder conhecer os palestrantes, pesquisadores, trocar informações com os mais renomados e respeitados nomes da saúde mental do Brasil. Já adianto para você que esse evento é exclusivamente presencial. Serão 2 dias intensos, sábado e domingo, repletos de conhecimentos em saúde mental. Você já pode agendar agora os dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024, colocando na sua agenda o 2º workshop de práticas integrativas em saúde mental. Esse 2º workshop presencial vai acontecer no novo hotel Shopping Center Norte, em São Paulo, com localização de fácil acesso, inclusive para quem vir de outras cidades e estados do Brasil ou até mesmo do exterior. Esse é o local ideal para você se conectar com as pessoas que vão mudar a sua vida profissional e pessoal para melhor. Nos vemos no maior workshop de práticas integrativas na saúde mental